Salve galera, beleza? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem está nos assistindo. Eu me chamo Sérgio Lucão aqui na área. Fala, galera. Pessoal, aquele papo sobre escatologia. Ó, nós estamos ficando já feras nesse assunto, hein? Daqui a pouco a gente vai dar Daqui a uma. pouco a gente vai dar aula, falando sério. Porque o que nós já ouvimos aqui é muito conteúdo, muito aprendizado. Hoje nós trouxemos um cara referência, um pastor aqui, fera demais, formado em teologia, formado, tá se formando em história também, vai se apresentar aqui. Então, você que tá aí com a gente, siga o nosso canal, siga o Mais ou Menos Podcast, acompanha porque esse assunto sobre escatologia e cristianismo tá sempre presente aqui. Pastor Bruno, seja Opa, bem-vindo, irmão. Beleza? Tudo obrigado, bem? hein? Satisfação total estar com vocês aqui. É um prazer poder falar para o público de vocês que são referência. Nós nos encontramos muito felizes. Pô, pastor, a felicidade é nossa. Eu vou até agradecer aqui já publicamente ao Wesley, né? O Wesley indicou Wesley. e o Wesley ele falou assim: Sérgio, você tem que trazer um pastor de uma linha diferente. Eu não sei o que ele dizer com diferente do que a gente estava trazendo aqui antes. Porque a Bíblia é um livro, né? Mas as interpretações são diferentes. Ele Sim. até me perguntou, fez uma pergunta assim: pergunta para ele se uma vez salvo, para sempre salvo. Isso é verdade? Bom, você já quer começar assim? Vamos começar assim. Olha, esse termo, uma vez salvo, salvo para sempre, é um termo, na maioria das vezes, usado de forma pejorativa, né? Ah, as pessoas que entendem que nós, reformados, e talvez o que ele queira dizer como teologia diferente, é porque vocês receberam grandes homens de Deus aqui, teólogos que são muito bons, de uma teologia pentecostal, e nós temos uma teologia reformada. A gente pode explicar isso melhor depois. Basicamente é porque ela é oriundo da reforma. Então nós cremos a salvação como algo definitivo, né? Então, geralmente, de forma pejorativa, eles falam, os reformados creem uma vez salvo, salvo para sempre. E, de fato, todas as vezes que nós somos salvos de forma completa, porque a obra da salvação, ela não depende do homem, a obra da salvação depende de Cristo. Então, basicamente, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. É porque o que fica muito na cabeça das pessoas, e também na minha, até hoje eu confesso, não tô hoje sendo membro, tá? Mas fui Uhum. durante muitos anos. Que era assim, você aceitou Jesus, aí teu nome tá lá no livro da vida. Sim. Aí que ficava na nossa cabeça? A gente se desviou, digamos assim, né? Aham. Você não vai se desviar nem quem tá assistindo. Mas aí você saiu da igreja, então teu nome sai desse livro da vida, você não tá mais sendo salvo. Aí o que você faz em diante. Escreve, apaga, escreve, apaga. Exatamente. É. É dessa maneira? Como é que é? Não, não é dessa maneira. A Bíblia diz que o livro da vida já está escrito desde antes da fundação do mundo, né? Nós trabalhamos com a eleição, nós que somos reformados, né, calvinistas, trabalhamos com a eleição, e que essa eleição ela aconteceu antes da criação de todas as coisas. Deus havia escolhido pessoas para serem salvos. E essa salvação não foge do sacrifício de Cristo. Como diz o apóstolo Pedro e também o apóstolo João no Apocalipse, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o evento histórico do sacrifício de Jesus, ele ocorre antes da criação de todas as coisas, mostrando então que a salvação precede, né, até mesmo a queda do homem no jardim. Significa dizermos, obviamente, que aqueles que em Cristo foram salvos na eternidade serão salvos no tempo. Então, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nós fomos salvos quanto à justificação, fomos justificados por Cristo na cruz. Nós estamos sendo salvos quanto à santificação, porque o Espírito que recebemos no dia que cremos, ele é encarregado da santificação do homem, nos levando ao aperfeiçoamento. E nós seremos salvos por conta da glorificação, quando Cristo vier e nós recebermos um corpo glorificado. Então, quando nós cremos em Cristo, nós estamos ali manifestando a eleição de Deus no crer. É basicamente isso que acontece. E essa salvação não tem como se perder, porque quem decidiu nos salvar foi o próprio Deus através de Cristo Jesus. Então, significa dizermos que aquele que foi salvo, de fato, salvo está. Agora, isso não quer dizer que ele não erre, isso não quer dizer que ele não peque, isso não quer dizer que ele não tenha momentos que ele questione a própria fé, isso não quer dizer que ele não tenha momentos que ele tenha dificuldades com aquilo mesmo que ele crê, só que aquele que foi salvo sempre estará a arrepender-se no momento que for. Então, essa expressão sair da igreja é uma expressão que se popularizou
por conta de uma ideia de que o homem que está ali na igreja, ele é um salvo e se ele está fora da igreja, ele não está mais salvo. Isso é uma ideia, inclusive, que a gente herda do catolicismo. Até porque o salvo, ele vai manifestar obras que atestem essa salvação. Então, aquele indivíduo que foi salvo por Cristo, ele vai manifestar obras no decorrer da sua vida que atestam essa salvação. Só que sim, ele pode ter fases da sua vida que essas obras elas possam diminuir ou deixar de ser apresentadas pela dificuldade que ele está encontrando com a sua própria fé, mas se ele é um eleito do Senhor e se ele foi chamado por Cristo, como o próprio Cristo diz, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e não tem a quem possa tirá-la das minhas mãos, significa que ele sim vai entrar em estado de arrependimento, ele sim vai entrar em uma condição de rever a sua vida e o mais importante, ele vai ter sempre o Espírito Santo orientando ele e dizendo onde você está, o que você está fazendo, não é o seu lugar. Ô pastor, vou te falar, maneira a explicação. Isso não iria conflitar um pouco com a questão do livre-arbítrio, não? Conflita diretamente com o livre-arbítrio porque a nossa tradição teológica, ela não crê no livre-arbítrio. Nós entendemos que o livre-arbítrio foi dado ao homem. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de arbitrar sobre a sua escolha. Esse livre-arbítrio a gente entende que foi dado ao homem no jardim, quando Deus fez todas as coisas, vocês sabem perfeitamente, e disse para o homem, você pode desfrutar de tudo isso aqui. Desse fruto aqui você não pode comer ou se apropriar. Né? Basicamente é isso que acontece. O que o homem faz? Ele decide na sua livre vontade de se alimentar daquilo ou de praticar uma obra que não lhe fora dado direito. A partir desse momento, o homem cai, ele peca. E quando ele peca, ele já não tem mais o arbítrio de decidir sobre as coisas. Toda a sua inclinação passa a ser com base na sua queda. Por isso que Paulo, lá em Romanos 5, vai dizer que por conta do pecado do primeiro homem, toda a humanidade foi condenada. Porque todos nós nascemos a partir do pecado do primeiro homem, que foi Adão. Significa dizermos que há uma inclinação direta. Se há uma inclinação direta por parte da natureza que carregamos, que é a natureza caída, e aí indifere, seja arminianos ou seja calvinistas, todos nós cremos que o homem está inclinado quanto mais por parte da sua natureza. Então ele não tem mais uma opção de arbitrar. Então, John Wesley, que era um arminiano, que eu tenho um grande apreço, ele, de forma poética, vamos dizer assim, ele escreve numa de suas mensagens sobre o pecado original as seguintes palavras. O homem, antes da queda, estava no céu, é uma linguagem figurada, estava no céu com direito de olhar para a terra. Depois que ele se apropriou da terra ou se arrolou à terra, ele já não consegue mais levantar os seus olhos sequer, a sua cabeça sequer, para olhar para o céu. Por quê? Porque a queda provocou essa depravação no homem, de tal modo que ele já não consegue mais agir contrário à sua natureza. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está sempre diante de mim. Miserável homem que sou. Qual é a conclusão do apóstolo Paulo? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará da sentença que é a morte? Que eu tenho uma natureza caída, me inclino para o pecado e a recompensa do pecado é a morte. Quem me livra? Ele disse, mas graças a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então essa salvação do homem é uma decisão unilateral de Deus de vir ao encontro do homem pecador para promover arrependimento desse homem, como está em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Qual era a condição nossa? Morte. Então não tem mais arbítrio. Arbítrio é para quem tem direito de escolher, quem está vivo e pode fazer uma escolha. Quando a gente tem uma natureza que nos condiciona ao pecado e provoca essa morte espiritual, morto não decide, morto não escolhe, morto está sentenciado àquilo que ele herda do primeiro homem, que foi Adão. Bacana. Quer falar algo a respeito disso? Não, pô, interessante. Não tinha ouvido essa ideia. Eu já tinha imaginado já tinha ouvido falar sobre calvinismo, mas não dessa linha que você falou assim. Perguntando de uma maneira bem popular, então. Que eu acho que quem assiste também vai querer gostar. Vamos supor, a pessoa tá na igreja e aí nos últimos momentos da sua vida ela vive fora da igreja. Uhum. Essa pessoa tá condenada ou estaria salva?
Por mais que não tem como você saber isso, porque tu não é Deus. Mas pelo teu pensamento. Sim. Então, a gente não tem como sentenciar, por exemplo, quando a Bíblia fala da parábola do joio e do trigo, né, que é o Senhor, né, que vai fazer a ceia, que vai ceifar, né, e ele está falando de um evento futuro, do dia da salvação. Então a gente não tem como declarar o que é joio, o que é trigo. A gente não tem essa condição. O que a gente entende por salvação, por exemplo, você foi salvo. Você creu em Cristo, salvação não é o ponto futuro, é a porta de entrada, você está sendo salvo e será salvo. Justificação, foi salvo, santificação está sendo, glorificação será. Então, quais são as provas dessa salvação? As obras. As obras não são o meio da salvação. As obras são o resultado da salvação. Lá em Efésios 2, isso fica muito explícito, né? Não são por conta das obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça e não por obras para que ninguém se glorie. Porque sois feitura de Cristo Jesus, preparado para toda boa obra. Ou seja, quem creu vive boas obras. Não foi salvo por conta dela, mas revelou ser um salvo porque praticou essas boas obras. Então, as boas obras é o que vai me fazer distinguir se você é um salvo ou se você não é um salvo. Na minha limitação humana de convivência, são essas boas obras que dizem, olha, essa pessoa foi salva. Então, ela está na igreja, foi para a igreja. Mas existe gente na igreja que tem obras religiosas, mas que não foram justificados por Cristo Jesus porque não creu, não se arrependeu. Eles aceitaram uma religião que, de certa forma, é conveniente e convincente para eles. Eles acham ser a religião certa, se adapta às demandas institucionais dessa religião, se organiza ali como igreja, mas não está salvo. E eu não tenho como sentenciar isso. Pratica boas obras, segue ali os regimentos, as observações da religião e tudo mais, mas não conheceu Jesus de fato, não se arrependeu dos seus pecados. Ele está num ambiente adaptado. Então a gente não tem como fazer essa distinção. Como pode ter gente que ficou ali na igreja, saiu da igreja, está vivendo a sua vida de forma leviana, de forma onde não há nenhum pudor, vamos dizer assim, né? Porque pra gente que é jovem, eu sou jovem, o que é o desviado? O desviado é aquele cara que não tá indo mais pra igreja, que vai pra noitada e que bebe, é basicamente isso, né? E que se fornicação e se envolve com todo tipo de gente, tudo mais e tal. E a gente diz, tá vendo ali, aquele cara ali era da igreja, agora não tá mais na igreja. Mas é o que eu digo, se ele é filho da salvação, em algum momento da vida dele, ele vai se arrepender do que está fazendo, sem sombra de dúvida. Porque se ele creu em Cristo, recebeu o Espírito Santo, ele não perde isso. Não sai dele. O Espírito continua ali importunando ele. Então você pode ter certeza que você vai lidar com gente na vida que vai fazer tudo o que não deve, moralmente e eticamente falando, com uma facilidade enorme. Mas vai ter aquele cara que vai dizer assim, tudo que eu faço é extremamente difícil. O ambiente é igual para os dois, mas ele não consegue fazer em paz o que ele está fazendo. Ele volta para casa depois daquele dia, depois da besteira que ele fez, e a cabeça dele está ali. Aquela culpa. A consciência dele está ali. Aquela culpa, aquela tristeza, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento... O nome disso é o convencimento do Espírito dizendo para ele, olha, você está no lugar errado, você está fazendo o que é errado. E em algum momento isso vai fazer com que ele se arrependa daquilo que ele está fazendo. Por isso que o salvo, ele não se distancia disso. Ele pode viver esse tempo. E o tempo, deixa eu dizer aqui para os ouvintes, porque tem gente que possa estar achando que isso é absurdo. Vamos então se reportar para um personagem bíblico que ilustra isso perfeitamente. Quanto tempo durou o pecado de Davi? Eu acho que foi rápido. Não foi. Não, foi quase a vida toda, pai. O Davi não pecava pra caramba. Não, pô, o pecado de Betseba. Ele pegou a mulher do Urias, pô. Ele, vamos lá, rápido. ele pegou a mulher do Urias, não foi no mesmo dia. Ele pegou a mulher do Urias, depois descobriu que estava grávido, não tinha ultrassonografia, É verdade. não tinha teste de gravidez.
Então, muito provavelmente, Urias já estava em campo de batalha meses. A mulher começa a perceber que está grávida de Davi. Como? Visualmente. Então, olha o pecado de Davi, tinha pecado. Aí ela repassa a informação para Davi. Aí Davi, primeiro, ele não se arrepende. Ele cria um método para tentar se livrar da consequência do seu pecado. Alguém tem dúvida de que Davi foi um homem de Deus? Eu acho que não, apesar de seus muitos equívocos e de muitos outros problemas que eu poderia contar aqui numa outra oportunidade. Não é tão exemplo assim Davi, mas a gente sabe que Davi é um eleito do Senhor. Aí ele vai e cria uma situação. A situação não dá certo. Ele precisa enviar um mensageiro até Urias para que Urias volte para casa. Não tinha um WhatsApp, gente. A gente quer pensar a Bíblia com a cabeça de hoje. Não tinha, ele não ligou para o coronel do exército, vamos usar essa expressão modernizada, e fala para Urias voltar para casa que eu estou mandando. Bota ele no próximo voo. Bota ele no próximo voo. Demorou dias e dias para chegar a informação, para Urias voltar, para Urias ficar na porta de casa, porque ele era um homem fiel e não possuía a sua esposa. Enquanto isso, ele está arquitetando como vai ser feito. Quando ele descobre que não vai ser feito, ele mata Urias. Quem matou Urias foi Davi, porque mandou ele a mensagem para que ele fosse. Por ele mesmo, ainda na tentativa dele ler. E Urias era tão fiel que Urias nem leu a mensagem da sua própria sentença de morte. Coloca Urias na frente de batalha. Para quê? Para tentar ludibriar a comunidade e a sociedade, e a sociedade entendesse que Urias morreu e o filho era do próprio Urias. Quando ele estava lá achando que estava tudo bem, quem chegou? Um profeta. Natan. Quanto tempo isso passou, gente, até o arrependimento dele? Aí o profeta, que há aquela ideia, eu estou falando bastante, mas há aquela ideia falsa, né, de que a pessoa pecou e naquele mesmo momento, na mesma hora e no mesmo instante, e que ela não existe. A Bíblia é clara. O profeta vem até ele e conta ali uma parábola para ele. E ele diz, então manda matar. Aí o profeta disse para eles, esse cara que fez isso de errado é você. Quando ele se depara com a palavra, é que ele se arrepende. Quando a palavra confronta ele, é que ele se arrepende. Ele não se arrependeu porque ele estava ali, tudo, por ele tinha maquiado a história e tinha prosseguido. Mas como ele era filho da salvação, a palavra veio contra ele para provocar nele o arrependimento. Então, esse tempo é indeterminado. Ninguém pode fazer juízo. Ah, esse indivíduo aqui desviou, está fora da igreja, ele perdeu a salvação dele. Quem disse? Até a palavra confrontar. Fica à vontade. Essa linha de calvinismo é interessante, cara. Como é que a gente vai falar de escatologia, mas... Sim. Vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo, não? Vamos seguir. Tá com o tempo aí, tranquilo. No caso, então, Deus te dá o livre-arbítrio, pensando como calvinista. Não. Calvinista. Não. Pensando não como calvinista, o livre-arbítrio só existiu no jardim, a gente não entende hoje, a gente vai depois falar o que a gente entende. O calvinista não crê no livre-arbítrio. Ah, porque, tipo assim, Sim, imagina aqui. pode ir. Eu sou Deus, dou o livre-arbítrio à pessoa. Eu Sim. sei, assim, eu escolho se eu pego esse copo ou não. Uhum, Mas Deus sabe o que eu vou fazer. uhum, Agora, em questão da fé, de ser salvo, sim. existem escolhidos Uhum, ou a pessoa aceita mesmo Jesus? Porque da forma que você tá falando, pra mim aparenta assim, cara, não é eu que aceito Jesus. É Jesus que me escolheu. exato. Então eu estou dizendo sim, com todas as letras, que vamos rebobinar um pouquinho aqui a fita. O homem caiu, perdeu o arbítrio dele, porque ele carrega consigo uma natureza agora que inclina ele para o mal. Se há uma inclinação, não há um arbítrio que possa dar para mim a opção de escolha de dois caminhos. Eu já estou em um caminho que é o caminho de condenação. Então lá em Romanos 5, obrigado, vai dizer que o homem, ele está a caminho dessa condenação pelos seus próprios pecados, ainda que não seja com o efeito do pecado do primeiro homem. Mas o pecado do primeiro homem condicionou a humanidade a isto. Então, nós somos filhos do primeiro homem e por isso carregamos essa natureza adâmica, essa natureza pecaminosa. Então, o que o homem tem? O que o homem tem? Uma eminente condenação e um condicionamento que ele, por si só, não tem como, não consegue sair dele. Por isso ele precisa de salvação. Porque ele está condicionado a algo que implica a necessidade de um resgatador, de um salvador. Porque se fosse assim, a gente não precisava de um salvador. A gente se autossalvava. E todas as teologias no processo da tradição da igreja, desde o primeiro século, que insurgiram a favor disso, né?
da escolha do homem por si só, por meios próprios, por meio das suas boas obras, foram tratadas ao longo do período da igreja como heresias. O nome mais próximo dessa ideia teológica que o homem escolhe a sua salvação é o semipelagianismo. O que é o semipelagianismo? Faz referência a um teólogo chamado Pelágio, e Pelágio não acreditava na natureza caída do homem e produziu então uma teologia com base na não natureza, porque a queda ele acreditava, e que o homem tinha esse direito de escolher se ele queria ou não a Deus. Então, para eu conseguir, preste atenção você que está nos ouvindo, para eu afirmar que o homem tem livre-arbítrio, eu preciso destruir uma das nossas principais teologias, que é a doutrina do pecado. Então, a doutrina do pecado, ela me condiciona, me informa, melhor dizendo, que eu estou numa condição que eu não tenho como sair dela. E só por isso é que eu preciso de um resgate. Porque se eu não estivesse nessa condição, eu não precisava de um Salvador. Então, eu, com essa informação de que o homem pode escolher por si só, eu estou anulando, de certa forma, a obra de Cristo na cruz. Como se a obra de Cristo na cruz não fosse para salvar, a obra de Cristo na cruz fosse para abrir uma possibilidade de salvação. Ou seja, Jesus morreu para dar a possibilidade de o homem ser salvo. Não, Jesus não morreu para dar a possibilidade do homem ser salvo. Não tem nenhum lugar das Escrituras isso. Jesus morreu para salvar o homem da condenação. A ira de Deus, que deveria recair sobre mim, sobre você, sobre vocês que nos ouvem, caiu sobre Cristo. Por isso que ele, lá na sua agonia, vai dizer assim, por que me desamparastes? Há um desamparo da divindade naquele exato momento, porque ele ali carrega consigo a culpa da humanidade. E ali ele tem sobre si essa ira que deveria cair sobre nós, que somos os filhos da obediência, que somos filhos da salvação. E não cai mais. Por isso que alguém também pode dizer, então se Deus só salva esse determinado grupo, que eu não tenho como mensurar, eu não sei quem é salvo, não sei quem é salvo. As pessoas acham que Deus está sendo injusto. Deus estaria sendo injusto, de fato, se a pessoa tivesse o direito de escolher. Mas como a pessoa não tem, Deus escolhe aqueles que vão ser salvos. Você vai ler isso em toda a carta aos Romanos. Pode abrir aí a carta aos Romanos. Se você quiser ler sobre a doutrina do pecado, começa do capítulo 1 até o capítulo de número 7. Se você quer ler sobre a eleição, predestinação, que já se inicia também nesses capítulos, você pode ler do 7 em diante, principalmente o capítulo de número 9. A pessoa diz assim, então há injustiça da parte de Deus. Porque Deus escolheu alguns. Por que Deus escolheu? Com base no quê? Com base na sua soberania. E aí você disse uma fala muito importante, que é onde a gente que é calvinista vai diferenciar do arminianismo, dos arminianos. E os meus irmãos arminianos, preciso ser honesto, Armínio não acreditava em livre-arbítrio. Se você é arminiano e acha que Armínio pregou livre-arbítrio, nunca pregou. Armínio pregou que o homem é, sim, depravado por completo, igual João Calvino pregou, e que nele não pode emanar nenhum bem, e ele não tem esse direito de escolher a Deus. As pessoas acham que livre-arbítrio é a origem de Armínio. Não tem nada a ver com Armínio. Isso é semi-pelagianista, como eu disse aqui agora há pouco. Então, onde a gente difere? Armínio acreditava também na eleição. Os arminianistas creem na predestinação, porque predestinação é assunto bíblico. Diferentemente de Calvino, como que os arminianos creem? Creem que Deus predestinou pela sua presciência. O que seria isso? Enxergou quem iria crer e quem não iria crer, e com base no que ele viu do futuro, ele então assim determinou. Os calvinistas, diferentemente, não creem na presciência. Nós calvinistas cremos na eleição determinada por Deus. Deus determinou quem seria salvo. E não viu na história como se algo estivesse fora do seu controle, basicamente, e então escolheu a partir disso. Não foi. Foi ele quem decidiu quem havia de ser salvo. E não há injustiça da parte de Deus, porque todos nós merecíamos a condenação. Todos, sem exceção. Nenhum de nós estaríamos livre dessa condenação se não fosse Cristo vindo ao nosso resgate. É por isso que a obra de Jesus é linda. Porque é ele que vem em resgate de um pecador que jamais queria ele, que não quer ele, que ao todo tempo não quer.
Ou você acha que todo tempo eu, Bruno Alves, estou querendo? Eu só estou disposto para Deus porque em mim habita um espírito que me convence do meu pecado e diz para mim assim, aqui é o caminho que você deve percorrer. Se esse espírito não tivesse em mim, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é uma pessoa, eu não escolheria. Paulo diz na carta aos Gálatas que até a vontade de adorar que a gente tem a Deus vem do Espírito Santo. Então ninguém pode ter ousadia de dizer assim, eu criei, eu que criei, eu que escolhi, eu adoro ao Senhor. Até o meu desejo de adorar a Deus vem do próprio Deus. Essa é a beleza da fé. É ele olhar para você, pecador, que estava a caminhos largos da condenação e dizer assim, olha meu filho, eu estou intervindo na sua história e eu estou te salvando. E você dizer assim, Senhor, é impossível rejeitar isso. Não tem como rejeitar. Sabe por que não tem como rejeitar? Porque o Senhor que me escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Essa é a beleza da salvação. Pô, muito brabo. Acho que o assunto a gente tem que estudar mais depois. Não, com Tá certeza. muito difícil pra mim. Eu tô achando legal, mas É difícil porque dá um... é uma confusão. Tá Dá um fazendo dor igual de o cabeça. pastor Douglas fez com a gente aqui, tá? Trazendo algo novo, mas interessante. Quem nos assiste vai gostar certamente. Inclusive, quem tá assistindo agora, eu vou pedir a vocês novamente, se inscrevam no canal. Vai aparecer um link aí, ó, do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é o seguinte: não é pra você entrar em grupo, é pra você acompanhar esse tipo de conteúdo. Igual o pastor veio aqui, Bruno Alves, falou sobre escatologia, sobre a Bíblia, tu vai receber no teu WhatsApp aí. É só pra isso, não é não, Lucão? Sim. Nenhuma perturbação a mais. E vou também pedir pra seguir a rede do pastor Bruno. Só nos inscrever no Instagram. Como é que tá o Instagram? Bruno Alves é o meu nome, mas você coloca lá, Bruno Alves P, de Pinho, underline. É o nosso arroba, Bruno Alves P, underline. Deixa eu deixar na descrição. Deixa eu deixar no Eu quero fazer uma pergunta. sobre esse assunto. Ou mas sobre outro. Não, uma fala que ele falou ali. Fica à vontade aí. Tá interessante. Você comentou aí sobre a parte de Jesus na cruz falando, por que me desamparaste? Uhum. Ali, então, pelo que eu entendi, existe uma desconexão de Deus com o homem ali? Da Quando figura de Jesus? todo mundo sabe que Jesus é Deus. Eu acho que Sim. todos aqueles que nos assistem têm essa consciência, chama-se deidade de Cristo. Jesus é homem e Deus. Por muito tempo usou-se a seguinte expressão, 100% homem, 100% Deus. Eu não gosto dessa expressão, eu gosto mais da expressão de Calbart, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Porque até a ideia de ser 100% é uma ideia de porcentagem. Então, não há uma porcentagem. Ele é Deus e ele é homem. Quando Jesus vai ao madeiro, ele vai cumprir um propósito de morrer no nosso lugar. E aí ele dá um grito dizendo, está consumado, tetelestai. Ele, dentro desse contexto, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali está recaindo sobre Jesus o pecado da humanidade. Sim. E não há parte entre Deus e o pecado. Como não há parte entre Deus e o pecado, naquele exato momento, quando ele declara o desamparo da divindade, é como se a divindade, o Deus que nós servimos, estivesse provocando em Cristo toda a sua ira que deveria cair sobre todos nós. Então, sim, naquele exato momento não há uma desassociação, senão estaria cometendo heresia, como se Jesus estivesse desassociando-se de Deus. Não, em nenhum momento ele desassocia-se da sua divindade. Entretanto, ele recepciona sobre si a ira de Deus para que então as nossas vidas fossem isentas dessa ira que deveria recair sobre nós. É ele pagando a conta que deveria ser nossa. Então, basicamente, é isso. Isso acontece de uma forma que não há uma linguagem racional que a gente possa usar, né? É um mistério, obviamente, que acontece ali na cruz e que a gente entende simplesmente como o momento em que Cristo carrega consigo a pena que deveria ser nossa. Por isso que ele diz que está consumado, ou seja, ele paga. Ele está pagando o preço. Ele paga o preço dos nossos pecados. Pô, muito legal, muito interessante. Tem algum assunto alguma pergunta nesse assunto? Vamos pro papo de escatologia, então? Vambora. Pastor, a gente tem trago aqui, cara, é um assunto que a gente até comentou no começo, que a gente tem gostado pra caramba de trocar ideia, e tem muitas linhas interpretativas no Apocalipse, né, cara? Sim. O Apocalipse ele caminha mesmo, o livro de Apocalipse, ele caminha mesmo pra várias interpretações? Caminha. A gente, para entender o Apocalipse, a gente precisa entender o gênero literário do Apocalipse, né? A Bíblia é uma literatura, é um livro.
né? Na verdade, é um amontoado de livros. Bibles, né? São livros. E cada livro desse, a gente precisa perguntar para ele quem é o autor, para quem foi escrito. São perguntas básicas dentro da teologia. Para quem foi escrito, qual a linguagem que esse autor utilizou. Então, o livro de Apocalipse, que é o principal livro da escatologia, que é um tema da teologia, ele é um livro figurado. O gênero literário dele é figurado. Então, quando você vai para o Apocalipse, você não pode utilizá-lo como se ele fosse um livro histórico, por exemplo. Você não pode ler ele como você lê primeiro livro de Samuel. Você não pode ler ele como você lê primeiro livro dos reis de Israel. Ele não é um livro histórico. Ele é um livro escatológico. Um livro que fala do fim das coisas. E esse fim das coisas precisa ser entendido pelo nosso público, que começa a partir do momento em que Jesus foi assunto aos céus. Então, quando João escreve o Apocalipse, aproximadamente no ano de número 95, há divergências quanto à data, né? Ele está escrevendo para aquele momento. E não significa que não haja nada futurista no livro. Mas a linguagem que ele usa é uma linguagem figurada para que a gente possa interpretar essa linguagem e compreender como aplicar aquela linguagem no decorrer da história da igreja. Então, o Apocalipse, ao mesmo tempo que é pro futuro, ele também foi para o seu presente, continua sendo para o presente e tem apontamentos do amanhã, sim, nele. Isso a gente não pode descartar. Mas ele é um livro que possui um gênero literário figurado. Ele é um livro que, enquanto ele existir, ele vai se manter. Enquanto a humanidade existir, ele vai se manter no presente. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Em alguns pontos, sim. Bruno, por que ele é um livro figurado e não um livro literal? Quando João começa ali descrevendo o Apocalipse, como que ele descreve o Apocalipse? Ele vê Jesus, ele vê olhos como chama de fogo, espada que sai da boca, ele vê cavalo, ele vê dragão, ele vê na mão estrela, ele vê seres de 1000 olhos, ele vê todo tipo de ente, vamos dizer assim, de figuras completamente desconexas daquilo que a gente entende na nossa realidade presente, mas que habita no folclore do imaginário popular até hoje. Entretanto, ele precisava também transmitir uma linguagem onde o livro não pudesse ter sido impedido de chegar até o seu destinatário, que é a igreja, onde ele está, na ilha de Patmos, ele está aprisionado, ele está escrevendo para a igreja, onde a igreja está sendo veemente perseguida. Domiciano era o imperador, perseguia ferozmente, a igreja. Então ele precisa que esse livro chegue até eles. Então ele precisa utilizar uma linguagem que seja isenta do entendimento do império, para que a igreja pudesse interpretar e compreender aquilo que ele teve nas suas visões. Essa passagem, no caso, é uma figura, né, que você falou. Por exemplo, tem uma passagem que eu estava lendo esses dias de uma mulher grávida que o dragão persegue ela pro deserto. E aí o dragão vai até ela, só que o dragão não consegue chegar até o deserto. E aí o dragão envia a besta para poder perseguir essa mulher. E eu vi algumas pessoas falando que essa mulher seria a igreja. A igreja anunciando Cristo. As dores de parto seria isso, né? A igreja anunciando que viria o Salvador e esse dragão seria Satanás. Isso faz algum sentido? Então, existem interpretações, vamos dizer que históricas e tradicionais nas correntes cristãs ao longo do tempo. Existem duas interpretações, pelo menos mais conhecidas, de que a mulher seria Maria, o dragão seria Herodes, né, que manda matar os bebês e que tentaria impedir o nascimento de Jesus, que era proclamado rei dos judeus, que era a posição em que Herodes estava dentro do reinado. É uma interpretação,
A outra interpretação um pouco mais consensual dentro do protestantismo é essa, de que a igreja, a mulher é a igreja, sim, de que lá o dragão é Satanás, que quer impedir a comunicação da mulher com a sociedade a respeito de Cristo, e que a besta que vai ser enviada, vamos dizer assim, seria o anticristo. Tá? Então, assim, são duas interpretações das mais tradicionais dentro da leitura que se faz desse texto. Então, posso dizer para você que sim, existe pessoas, correntes e etc. que concordam com isso. E qual que você acredita? Eu não tenho uma definição exata para esse texto que você acabou de dizer, mas eu não vejo problema de crer como a maioria das tradições creem que a mulher é a igreja. Faz mais sentido, né? Eu penso ter um pouco mais de sentido, porque como a linguagem é figurada, a ideia de igreja amplifica um pouco mais a figura de linguagem utilizada ali. Não sentencia sobre uma pessoa como se fosse para Maria, né, no caso. João ali, na Ilha de Patmos, nenhuma visão que ele teve foi literal? Do futuro, assim, do final dos tempos, ou foi tudo que ele teve foi em questão de sinais mesmo? Vamos lá. A literalidade do que João viu está no desfecho de todas as coisas. O que é literal? Cristo vai voltar. Isso é literal. Vai voltar como pessoa, sim, para reinar com a sua igreja. Então, Cristo volta, é literal. Satanás será derrotado. Satanás será preso, depois solto, derrotado e será lançado junto com os seus anjos no lago de fogo e enxofre. Então, a literalidade do livro do Apocalipse está no desfecho, porque quando você vai ler o Apocalipse, você tem que ler ele em conexão com o que Jesus falou. Então, essas afirmações de Jesus, que são afirmações literais, sim, elas estão presentes no Apocalipse, dentro dessas figuras de linguagens que aparecem e que precisam ser percebidas de modo que ela não esteja apenas falando de um plano futuro, mas também do presente da igreja naquele exato momento. E além do presente da igreja naquele exato momento, do que a igreja está vivendo hoje, também no seu atual presente. Agora, isso não descarta que Jesus não vai voltar, ou que descarta que Jesus vai voltar, que Satanás não será preso, que Satanás não vai ser derrotado. Isso não é descartável, isso é de fato literal. Agora, as figuras usadas, você percorre com elas sendo explicativas em todo o processo da igreja na Terra. São 2000 anos de igreja. 2000 anos. Então, você tem 2000 anos aí de ocorrências que você vê sentido naquilo que João falou dentro do Apocalipse. Então é basicamente isso. Pastor, algo também que as pessoas têm dúvida quando lê é a questão das duas testemunhas, né? Sim. Uns pensam que serão realmente duas pessoas eleitas que ainda irão nascer, ou então pessoas que já viveram, como foi o caso de Elias, Moisés, né? O próprio Enoque. Qual o pensamento que você tem a respeito disso? Então, vamos lá. Existem algumas linhas que acham que o texto é literal, né, como a gente está falando aqui. Então, elas acham que na literalidade do texto, de fato, são dois homens que vão pregar ali. Dentro desses literalistas, existem correntes, só para você ter ideia, mais ou menos para quem está nos assistindo, ter uma ideia. Dentro dos literalistas, existem pelo menos dois grupos. Esses dois grupos, um crê que é Moisés e Enoque, outros creem que é Moisés e Elias. Tá? Porque esses grupos acreditam que nem Moisés, nem Elias e nem Enoque morreram. Entretanto, o texto deixa claro a respeito de Moisés que ele morreu. A Bíblia deixa claro que ele morreu. Mas por conta de um pseudepígrafo, um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, né? Há gente que bebeu dessa fonte e disseminou no imaginário popular que Moisés não tenha morrido. Mas o texto bíblico
declara, inclusive o próprio Deus testemunhando a Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz: Moisés, meu servo, é morto. O próprio Deus declara para Josué. Então, isso é extirpado. Entretanto, existem essas duas linhas que creem lá dentro da literalidade. Existe uma outra interpretação também que é simbólica. Essa interpretação simbólica vai dizer mais ou menos duas linhas, uma que as duas testemunhas representam o Velho e o Novo Testamento. Com certeza vocês já ouviram isso aqui. Já. Então, dentro dos simbologistas, você vai encontrar um grupo que acredita que é o Velho e o Novo Testamento, e você vai ver que existe também, estou pegando a minha colinha aqui, Claro. que as duas testemunhas têm a representação da igreja. Então, dentro daqueles que entendem que é uma linguagem figurada, as duas testemunhas são a igreja e as duas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Então, dentro da escatologia, esse assunto, na tradição cristã, ele é dividido dessas duas maneiras. Então você tem nos literalistas quem acredita que é Moisés e Elias, tem os que acreditam que é Elias e Enoque, por conta dessa questão de não ter supostamente morrido. E os outros que acreditam que é o Velho e o Novo Testamento, e os outros que acreditam que é a igreja. Quanto a testemunhar, Bruno, o que o Bruno crê? Né? O Bruno, ele tem uma predileção por uma determinada corrente. Mas como eu costumo dizer, a escatologia não pode ser dogmática. O que seria isso? A escatologia não pode ser sacramentada como um dogma nas suas possíveis interpretações, porque ela está sempre aberta. Existem brechas dentro de cada corrente que cabem refutações. Né? Então, a gente se adequa a uma corrente por tradição e por uma questão de coerência particular encontrada dentro daquela determinada tradição. Então eu acredito, quanto a testemunho, que esse poder de testemunhar está sobre a igreja. De que não virá, né, de um outro tempo, até porque eu prefiro fechar qualquer brecha, tá? Eu prefiro fechar qualquer brecha para possíveis heresias que caibam, né, dentro de outras matrizes religiosas que a gente tem determinado respeito, total respeito. Então eu prefiro ficar com o testemunho de Jesus a respeito de qual seria o papel da igreja ao longo da história. E de que não há necessidade que saia alguém do passado para testemunhar aquilo que está penso sobre a igreja. Mas por que os literalistas creem? Porque eles fazem parte de uma corrente que acredita que nesse período a igreja não está mais aqui. Que são os pré-tribulacionistas, e se a igreja não estiver aqui, precisa que alguém testemunhe. Também tem umas passagens que parecem bem literais, por exemplo, a questão das testemunhas serem mortas e colocadas em praça pública. Não parece que é algo assim, bem literal mesmo? O que aconteceu com os mártires da igreja? Foi isso. Tem questão dos 3 dias, né? Ser simbólico também. Então. Fiquei exposto a 3 dias em praça pública. Exatamente, mas por exemplo... Lutar contra, né? Contra o... Aí você usa a simbologia dos números, né? Você tem lá, por exemplo, 666, o número da besta, né? É o número do homem. Por que é 666? Porque ele nunca chega ao 7. E o 7 é o número da perfeição. O 12 no simbolismo é o número dos apóstolos. Então você tem ali, dentro do simbolismo numérico do Apocalipse, reportado para o todo, então a gente precisa interpretar o texto, a Bíblia, fazendo uso do todo dela, né? Como que isso aqui comunicou? 7 dias, o 7º dia descansou, o 7º dia é o número da perfeição. Como que João está tentando falar aqui a termos de números para a comunidade cristã entender o que ele está dizendo? Então, o que aconteceu com os mártires da igreja? Com os apóstolos, com os que vieram após os apóstolos, né? Com a era pós-apostólica e do decorrer da história. Eles morreram por testemunhar. Então, quem é martirizado ali por testemunhar? Martirizado por testemunhar é a igreja. Então, eu prefiro ficar com a igreja, por quê? Porque a comunicação dessa corrente está em acordo com o que Jesus disse sobre ela e sobre os finais dos tempos. Né? Então, é óbvio que isso vai remontar toda uma outra tradição, diferentemente do que a maioria crê
né? Porque se popularizou assim do pré-tribulacionismo, mas porque o pré-tribulacionismo, se existe um arrebatamento secreto, a igreja sai da terra e aí precisa que alguém testemunhe. Se não tem igreja, tem que ter outra testemunha. Correto? E aí eles, né, criam esse enredo literal para apresentar que testemunhas ali são aqueles que não morreram dentro da historicidade bíblica. Então, quer falar? Não, só para ver se eu entendi. Essa questão das duas testemunhas em praça pública, então João tá querendo mostrar para a igreja, tá querendo dar um sinal para a igreja entender. A igreja ali já sabe como acontece com quem testemunha, então é mais uma coisa literal para as igrejas daquela época, no caso. Sim. Como que Nero matava os cristãos, por exemplo? Em praça pública também. Tipo, botava o corpo em praça pública. A besta ali, ele estava falando basicamente de Nero. E a gente estoura. Aí não é história de. Aí não é teologia, é história da igreja. Você estuda até dentro da academia secular. A gente, quando vai lá estudar sobre a história da igreja dentro do academicismo secular, a gente ouve lá no ensino médio que a perseguição dos cristãos nos primeiros séculos, como que os reis, né, os imperadores tratavam esses cristãos, colocavam em praça pública, era exposto, porque eles queriam declarar para toda a comunidade que aquilo seria feito, servisse de exemplo para aqueles que criam em Jesus. Por que isso acontecia? Né? Porque a expressão Senhor no grego era uma expressão que os cristãos só utilizavam para Jesus. Essa expressão era reportada pelo império ao imperador, porque dentro da religião romana, o imperador era uma espécie de híbrido, semideus. Entendeu? Então isso aí nem tem a ver com a teologia em si, a história diz isso. E aí o que acontece? Os imperadores tinham medo, por conta da crescente do povo cristão, os imperadores tinham medo de que eles se insurgissem contra o império e tomassem o império. Né? Então eles tinham medo que os cristãos tomassem por conta do crescimento dessa fé dentro do império. Então eles passaram a perseguir. Então, quando o imperador ia passar com a romaria de pessoas, quando haveria uma declaração pública do imperador, as pessoas se reportavam a ele como senhor, e os cristãos não. Então, os cristãos tinham uma espécie de rebeldia social. Não era uma rebeldia ativa, era uma rebeldia pacífica, porque eles não entendiam o imperador como seu senhor. O senhor deles era Cristo. O senhorio deles estava sobre Cristo. Então, os imperadores tiveram certa preocupação com isso, e preferiram perseguir, até Constantino, que teve uma sacada política para poder resolver esse problema no Império. Mas, basicamente, quando o texto ali do Apocalipse está falando nessa figura de linguagem que a gente está falando aqui, né, desde o começo, ele está falando daquele momento que a igreja estava vivendo, sabe? E a marca da besta? Ela é algo específico? Algo espiritual, algo físico? Algo físico, né? Olha, tem a questão da mão, da testa. Vamos lá. O que acontece? Provavelmente as pessoas que estão nos assistindo... Tem o chip da Elon Musk aí, né? Elon Musk tá vindo com tudo. Chip do Black Mirror. Os crentes já até disseram que não vai colocar chip nenhum. Mas se você voltar, eu tenho 31 anos. Não sei a idade de vocês. 29. Mas os nossos pais vai falar isso com mais propriedade. Código de barra já foi a marca da besta. Cartão de crédito já foi a marca da besta. Então, por exemplo, na maioria do imaginário popular, de pessoas que nos assistem, provavelmente que tiveram algum tipo de encontro com a fé cristã, eles tiveram encontro com uma escatologia que se popularizou, que é a escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, né? E eu tenho muito respeito aos meus pares que são adeptos dessa escatologia e que trabalham ela com muita diligência. E como que se deu isso? Através de filmes, séries, que, por exemplo, aquele filme Deixados para Trás, muita gente que está nos assistindo provavelmente já assistiu, sim. Então, esse filme reporta-se a uma linha de interpretação da escatologia. E aí criou-se no imaginário popular uma ideia que está basicamente consolidada e provavelmente muitos dos que nos assistem estão espantados até com o que eu estou dizendo aqui agora, que parece novo para eles. Só que o que eu estou dizendo aqui não é novo. O que eu estou dizendo aqui é muito mais antigo do que basicamente isso que se popularizou. Então, a teologia dispensacionalista, né,
ela existe há um pouco mais do que 200 anos só na história da igreja. Então, não existem documentos que retratem nos pais da igreja alguns vultos, sim. Algumas possibilidades, sim. Eu não vou cometer esse equívoco aqui, porque eu sei que senão depois vai vir alguns amigos teólogos lá para me bater. Né? Mas alguns documentos, vultos nesses documentos, sim. Mas não existe algo fidedigno na tradição da igreja, desde os pais da igreja, que creram dessa forma. Que creram dessa maneira de dispensacionalismo e que se popularizou no imaginário popular, justamente porque as igrejas pentecostais e carismáticas, muitas delas fizeram adesão dessa escatologia. Eu tenho até uma explicação sociológica para isso, né? Mas então quem está nos ouvindo provavelmente acha sim que é um chip, acha sim que é uma marca que vai ficar visível, porque esses filmes que retratam esse tipo de teologia passaram para elas isso. Então, como que nós, reformados, e sem nenhuma prepotência, a gente está dizendo isso, porque sim, existem muitos que são adeptos a essa teologia, né, da tradição da igreja, que fala isso com arrogância, não estou falando nesse sentido. Como que a gente crê nesse tipo de marca? Essa marca é uma marca da incompetência, não, vou melhorar, da incapacidade do crer. Vamos lá. Para fazer sentido o lance do chip, o lance da marca na testa ou na mão direita, né, como o texto do Apocalipse fala, né, para fazer sentido de literalidade, aquilo só pode acontecer após arrebatamento da igreja. Porque na ordem cronológica dos fatos dentro do pré-tribulacionismo, isso acontece na tribulação. Correto? Então, provavelmente, quem vocês ouviram aqui que me antecedeu, disse isso. Então, aquilo ali é uma maneira de distinguir aqueles que, de fato, não serão salvos numa possibilidade pós-volta de Cristo. Porque como que as ordens acontecem? Jesus tira o Espírito Santo da terra, não é isso? Que todo mundo ouviu falar, você que está nos assistindo, o Espírito Santo sai, precisa das 2 testemunhas para proclamar, porque já não está mais sobre a responsabilidade da igreja. E aí, aqueles que vão ser salvos na terceira vinda, né, que é como eles creem, serão salvos pelas obras. Aí deixa eu perguntar com toda honestidade e sem nenhuma prepotência ou arrogância, honestamente, onde está escrito isso na Bíblia? Da terceira? A terceira, vou falar, tá? Pode falar. O que eu cresci aprendendo. Que na terceira ele viria para salvar o povo de Israel, que estaria em batalha no Armagedon. E aí essa galera que não aceitou a marca estaria lá para lutar também. Salvo por mérito. Exatamente. Ou seja, não foi salvo porque o Espírito convenceu. Agora vamos ligar essa ideia ao todo da pneumatologia, ao todo da cristologia, ao todo da soteriologia. Todos os textos dos apóstolos, todos os textos sobre salvação que o próprio Cristo fala, só há possibilidade de haver salvação se o Espírito convencer o homem e esse homem crer nessa salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé. Isso em todo da Bíblia. Então, e quem veio antes de Jesus? Quem veio antes de Jesus foi salvo porque creu no Messias que viria. E quem veio depois de Jesus é salvo por conta do Messias que veio. Então, isso é um assunto que está fechado em todas as correntes. Ok, beleza. Onde que se encaixa essa ideia de salvação por mérito? Não cabe em nenhuma outra área da teologia essa possibilidade. Ela só precisa existir para dar sentido ao enredo que foi construído no dispensacionalismo, nessa corrente teológica, escatológica. Então, para fazer sentido o quebra-cabeça, eu preciso comprometer outras esferas que são dogmáticas, para que então esse tipo de escatologia faça sentido. E aí o Bruno aqui, eu posso parecer simplista, já me chamaram de simplista, vocês são muito simplistas, vocês é muito
o enredo de vocês, da forma que vocês creem, é muito simples. Sim, mas ele está em acordo com o que os pais da igreja falaram, ele está em acordo com o que os reformadores da igreja falaram, ele está em acordo com os teólogos mais recentes que faziam menção à reforma e aos pais falaram. Então eu prefiro a simplicidade escatológica, que não consegue te explicar tudo, mas que é fiel ao dogma, aos dogmas da fé, do que eu comprometer aquilo que é sagrado, tá? Dos dogmas para poder encaixar um sentido da escatologia que eu creio. Então, quando eu chego diante, o que eu prefiro ficar? Eu prefiro ficar com aquilo que é pilar e central da fé. Isso aqui eu não tenho nenhum problema de dizer para você, não sei. Ou não há uma compreensão exata. Eu não vou folclorizar isso para poder fazer um sentido. E eu não estou aqui dizendo que quem crê dessa forma é fantasia, eu tenho muito respeito, né? Porque eu tenho muitos amigos que são pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, e para eles fazem o sentido. E todas as vezes que a gente conversa sobre o assunto, eu venho para esse mesmo ponto. Como que eu encaixo isso aqui na obra de salvação descrita pelo próprio Jesus? Acho que até por ler os comentários lá do canal, o pessoal, eles colocam muito Israel em evidência. Acho que é muito por isso, né? De pensar que há um período ali de Jesus voltar para a igreja e depois de Jesus voltar só para Israel. E até o pastor Douglas falou que Israel não tem mais essa relevância toda. Que Israel é mais uma nação, assim como as outras. Sim. Vamos lá. Tudo tem um princípio teológico. O dispensacionalismo, ele trabalha com a ideia de dois povos. Deus tem dois povos. E eu acho que muitos de vocês já ouviram isso. A igreja e Israel. Isso aí. O aliancista, que é a corrente que a gente faz parte, trabalha com uma teologia pactual. Qual é o pacto que Deus fez com o homem? Nesse sentido, como Paulo descreve nas suas cartas, a igreja também faz parte dos filhos de Abraão. Deus fez um pacto a Abraão, uma aliança com Abraão. Em ti será bendita todas as nações. Opa! Não é só um. Aí Paulo reinterpreta para os judeus no Novo Testamento, principalmente na carta aos Gálatas e também na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que nós que cremos no Cristo somos filhos de Abraão, filhos da aliança. Então o povo de Deus, para nós, não são dois, é um só, é a igreja. A igreja é o povo de Deus. Por quê? Paulo vai deixar explícito que o filho da promessa é Cristo. O filho da promessa é Cristo. Não é em Isaac que está bendita as nações, é em Cristo. Paulo vai dizer isso. Significa dizer, ele está reinterpretando o Antigo Testamento para os judeus daquele momento e para os judaizantes, dizendo para eles o que? Não há uma distinção entre gentios e judeus. Todos aqueles que creram em Cristo são filhos de Abraão. Partindo desse princípio, nós entendemos que Israel tem o seu lugar, mas Israel tem o seu lugar quando crê no Messias, quando crê em Jesus. Aí Israel se torna, então, filho de Abraão. Não é uma questão étnica, como eles pensam até hoje, como eles pensavam no primeiro século da igreja, onde Paulo precisa, de alguma forma, combatê-los quanto à teologia deles. Então, eles se tornam filhos de Abraão a partir do momento que eles creem, assim como os gentios, que crendo em Cristo também fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão. Nesse sentido, olha como as coisas vão sendo clareadas. Nesse sentido, Israel tem o seu papel? Tem, quando crê. Se Israel não crê, ele não é filho. Mas Deus veio para o povo judeu. O Senhor de fato. Mas o que Jesus falou sobre isso, gente? Jesus disse que os meus me rejeitaram. Não foi isso que Jesus disse? Paulo vai sistematizar isso na carta aos Romanos. E Paulo ainda tem um cuidado de dizer, não se ensoberbeçam. Porque também existe uma outra ala extremista que faz com que a gente rechace os judeus como eles não tivessem nenhum tipo de importância. Paulo também não deixa isso acontecer. Paulo fala, assim como vocês foram enxertados, eles também serão reenxertados. Esse ser reenxertado quer dizer que o Cristo que nós cremos é o mesmo Cristo que vai provocar neles também o arrependimento. E qual arrependimento? O arrependimento principal.
Dos pecados? Sim, mas também de não terem crido nele para a salvação. Só que isso vai acontecer por meio de graça e não por meio de méritos próprios, porque méritos próprios eles já estão praticando até hoje, seguindo as 613 mitzvot, que são as regras do judaísmo. Então, até os dias de hoje, existe um peso da lei sobre eles que eles precisam seguir porque eles acham que a justiça de Deus se dá perante a lei. Até os dias de hoje, eles não creem no pecado original. Então, eles acham que seguir o regimento da lei torna eles, sim, justificados diante de Deus. Então, é a maneira que eles creem. Então, não faz sentido eu ir para o pós-arrebatamento, ter as testemunhas, eles fazem essa alegação de que ali Moisés e Elias vão aparecer como essas duas figuras para testemunhar eles. Então, eles crerão porque Moisés e Elias testemunharam. Mas Moisés e Elias já estão testemunhando desde sempre. Moisés disse sobre um outro profeta que se levantaria lá no começo de tudo. Lá quando eles estavam no deserto. Ainda como hebreus que saíram que saíram do Egito. Então essa salvação implica aos judeus também como graça. Então não podemos também no outro extremo dizer rechaçá-los, porque eles possuem o seu lugar. Mas o povo de Deus é a igreja. Esse é o povo de Deus. Esse outro extremo também que rechaça Israel foi o que Hitler se apropriou. E não pense vocês que ele não teve apoio. Ele teve apoio da igreja. Ou, não vou ser desonesto, parte da igreja, uma parte bem numerosa para fazer o que ele fez. Inclusive distribuiu livros com chancela teológica para que a comunidade tivesse aceitação, porque havia essa teologia de rechaçar os judeus como se eles fossem apenas aqueles que atrapalharam todo o processo, porque até no Novo Testamento os judaizantes aparecem tentando combater a mensagem do apóstolo Paulo. Então eles se tornaram inimigo. Paulo diz, não façam isso. Não façam isso. Então, eles têm um lugar deles, e o lugar deles é crendo no Messias, assim como nós cremos, tornando-se filhos da promessa da aliança feita de Deus com Abraão. Ô pastor, para a gente que cresceu ouvindo dessa maneira, né, que o Espírito Santo iria sair, vou pegar água já, tá? Tá. Pega lá, por favor. Que o Espírito Santo ia sair, que teria essas duas testemunhas, que teria essa batalha no final e tudo mais. Como que nós que sempre ouvimos isso, como que com esse novo pensamento que você tem trago, qual a linha correta que nós devemos pensar? Teria os 7 anos de fato de tribulação, 3 anos e meio? O que é real, o que não é? Não, eu ia falar sobre Israel, mas depois eu... Pode seguir nessa pergunta, depois eu volto lá no Israel. Tá. Vamos lá. São 3, pelo menos, as correntes que trabalham essas interpretações. Né? Você tem ali o pré-tribulacionista, o meso e o pós. Né? O pré é que Cristo volta e arrebata a igreja. Essa é a mais popular. Por ser popular, acreditou-se, como eu disse agora há pouco, que ela é majoritária. Não é. No Brasil, ela tem um apelo popular, obrigado, muito grande, porque nós bebemos da fonte que ela é proposta, que foi uma Bíblia que, inclusive, se proliferou bastante, até os dias de hoje muita gente já tem, que é a Bíblia de Scofield. Ele ajudou a popularizar essa teologia. Ela basicamente se difunde na América, e como nossa igreja aqui bebeu muito da América, dos Estados Unidos, nós acabamos se apropriando dessa teologia, até porque, aí quando eu digo que eu tenho um dado sociológico, eu conversava até com você aqui antes do programa, é porque o brasileiro, por natureza, ele carrega consigo um misticismo que coopera, de certa forma, a ter uma predileção por aquilo que é um pouco mais expansivo. Eu não vou usar a expressão folclórico, porque talvez alguém possa se sentir desrespeitado, mas se apega muito mais àquilo que é de natureza mística, metafísica. Né? Nós somos embebedados por isso, seja no cristianismo ou não aqui no Brasil. Né? A gente tem o nosso folclore, nós temos a questão do carnaval, nós temos os misticismos das religiões de matriz africana. Nós somos um povo sincrético, essa que é a verdade. Né? Então a gente se apropria. Então a maioria das igrejas se apropriaram dessa teologia e faz a gente acreditar que ela seja majoritária. Então como que o povo pode se desvencilhar? E eu não estou dizendo aqui que você tenha que fazer isso. Gerando a dúvida, não sendo apenas um ouvinte submisso, um ouvinte questionador. Né? Não aceitando simplesmente tudo que se fala, inclusive o que eu estou falando aqui.
Né? Não é seu, vou pegar, caramba, o que o pastor falou pareceu fazer tanto sentido, ok, vou formar essa caixinha, vou colocar na cabeça, agora eu penso como o pastor Bruno pensa. Não. Né? Você pega o que está sendo dito e põe a possibilidade da dúvida. Essa é a melhor forma de nós, cristãos e outras pessoas que simpatizam com o cristianismo, de ver, será que realmente foi assim? Deixa eu ler aqui. Que conformidade. Aí, quando eu não tenho tanta clareza objetiva por mim mesmo, deixa eu ver o que os pais da igreja pensaram. Santo Agostinho, outros tantos. O que os reformadores pensaram? Lutero, Calvino. O que os teólogos mais contemporâneos pensam? Deixa eu acessar aqui o que eles têm a me dizer. E aí, com base nisso, você vai ali pegando que gente que nos antecedeu. Porque o que eu estou falando aqui, eu não inventei não, gente. Já é dito por outros. Talvez eu dê uma roupagem nova, mas eu bebi da fonte de gente que me antecedeu. Eu não tenho essa pretensão de, olha que maravilha, estou falando algo aqui novo, como se... e trazendo para minha glória. Não, pelo amor de Deus, eu bebi de Agostinho pra caramba para falar isso aqui. Eu bebi de Calvino pra caramba o que eu estou falando aqui. Eu posso dar uma nova roupagem na forma de me expressar, na linguagem que eu estou utilizando. Mas eu bebi desses caras que me antecederam. Então é deles que eu tiro, entendeu? Então, por que você fica, Bruno, com o pós-tribulacionismo amilenista? Porque eu penso ser mais coerente com o todo das Escrituras, com o que principalmente Jesus disse. E ele não enfeita muitas coisas, ele é prático. Ele é até, como eu disse, que me chamam de simplista. Show de bola. Naquele assunto também que a gente sempre pergunta aqui, tem que falar, o anticristo. Tá. Eu acho que o que mais me intriga na questão dessa linha teológica de tribulação, de um anticristo, um ser específico, é a questão do próprio Israel, dos judeus. Sim. Eles esperarem o Messias. E... Até hoje. E aí, não sei se essa profecia já se cumpriu, porque o Messias veio, claro. Mas, se não tiver um anticristo, um ser específico, os judeus vão ficar a vida toda, vai acabar, eles vão ficar esperando o Messias, é isso? Vamos lá. O que os judeus entendem de Messias? Majoritariamente, ou pelo menos o que nós cristãos temos acesso na literatura judaica, porque, de repente... Essa vontade de ser um pouquinho baixo. Cuidado. Fui, mano. Quase caiu. O que a gente tem sobre a literatura judaica, que também, eu não sou um judeu, então assim, é óbvio que ele falaria com muita mais propriedade. Mas pelo que a gente lê dos textos bíblicos e das literaturas judaicas um pouco mais modernas, é que eles acreditavam que o Messias seria um grande imperador que julgaria as nações a partir de Israel, que agregaria de novo o seu povo disperso por conta dos exílios que houveram na história de perseguição de Israel, e que subjugaria as nações a Israel. Ou seja, o Messias é um judeu que vai cooptar todas as outras nações para servir Israel, né? É mais ou menos o que eles esperavam do Messias. Quando Jesus veio totalmente com uma proposta que está profetizada no Antigo Testamento a respeito dele, mas que foi compreendida de uma outra forma, e ele vem, né, dizendo, o meu reino não é desse mundo. E os judeus estão lá esperando um cara que vai implantar o reino dele ali naquele momento. E que o reino não é espiritual, o reino é físico. Então, eles ainda carregam consigo essa esperança de que esse Messias venha. Por quê? Gente, eu sempre falo aqui de respeito, e vou de novo usar essa expressão. Eu não quero desrespeitar nenhum, de repente existem judeus que estejam nos assistindo. Mas vamos analisar a história de Israel. Quantos exílios, quantas perseguições, quantos impérios se apropriaram do que era deles, quantos povos subjugaram eles até hoje, no decorrer de toda a sua história. Praticamente, eles viveram de cativeiro em cativeiro. Basicamente, então, a esperança de um Salvador que tirem eles desse opróbrio, tirem eles dessa
ciclo vicioso, vamos dizer assim, que não tem a ver com eles, mas com as outras nações que sempre os inferiorizaram, é muito convincente. E não estou dizendo que haja má fé. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma lacuna enorme para que isso possa ser inserido como pretensão escatológica. Porque eles viveram de exílios em exílios, de cativeiros em cativeiros, devastados. Quantas Jerusalém foram construídas, reconstruídas? Se a gente for estudar a historicidade, a geografia, melhor dizendo, né, de Jerusalém, a gente vai ver que cidades de Israel foram destruídas, reconstruídas em cima, ruínas que estão subterrâneas, a metros de escavação, porque eles passaram por esse desmonte por diversas vezes. E aqui é preciso a gente fazer uma distinção, e eu preciso que quem nos assiste entenda, que o Israel bíblico não é o Israel de hoje, tá? Tá bom? Porque a gente se solidariza com o Israel, o Estado de Israel hoje, e devemos sim se solidarizar com o Estado de Israel, e da mesma maneira que a gente se solidariza com a Palestina. Tá? Tem povo de Deus em Israel, tem povo de Deus na Palestina. Igrejas dentro da Palestina que estão sendo extremamente prejudicadas pelo massacre que está sendo feito. E quando eu digo isso, eu não estou isentando também que essa guerra tenha se iniciado por parte de um grupo terrorista que é o Hamas. Não há beijinho para nenhum dos dois lados. Existe sim uma guerra política, a gente não vai entrar por isso, que é muito antiga, nós estamos falando aqui de escatologia e Bíblia, e que não vai se resolver assim como você vê aí o pessoal da internet dizendo não, que não é tão simples assim como os políticos também falam não. É uma coisa que tem uma densidade muito maior do que a gente possa imaginar, primeiro porque a gente nunca pisou em uma situação parecida com o que eles pisaram, ou que eles estão vivendo. Então, esse Israel espera esse Messias assim. E isso se encaixa perfeitamente, porque você tendo essa teologia dispensacionalista, né, se apropria muito disso para construir o quebra-cabeça para onde eles estão se direcionando. E aí entra a questão do anticristo, que Sim. cai como uma luva para essa necessidade que eles carregam escatológica, de um Messias que governe a partir de Israel. Só que o anticristo, descrito pelas Escrituras, não vai governar a partir de Israel. A proposta dele não é essa. A proposta do anticristo não é essa. A proposta do anticristo, do pouco que a gente entende, é paz, né? Governo único, né? Então, assim, como agora o Bruno entende, né? E a igreja, a história da igreja manifesta esse pensamento, que não há isenção de que exista a pessoa do anticristo. Não há. Eu não erradico a pessoa do anticristo, o anticristo pessoa. Mas eu compreendo perfeitamente que o anticristo, né, ou melhor, o espírito do anticristo, como as escrituras diz, já está. E não está agora, no século XXI, em 2024. Já está desde quando a igreja se formou. Porque João, na sua carta, na sua primeira carta, vai dizer que jaz muitos anticristos, que saíram do meio de nós, mas não eram um dos nossos. Porque senão não teriam saído. Volta para a questão da eleição, né, que a gente falou aqui anteriormente. Então ele diz que esse espírito do anticristo já impera, que é um sistema, sim, né, e que a palavra anti quer dizer contrário ou igual a Cristo. E há essa ambiguidade de aquele que é contrário a Cristo é contrário porque quer ser o Cristo. Então essa ambiguidade é que existe dentro do anticristo. Ele quer ser o Messias, ou quer se apresentar como Messias no lugar de, contrário ou no lugar de. Então ele quer se apresentar como Messias. E por isso ele é o anticristo. Então esse espírito do anticristo já se levanta. Já está aí há muito tempo. E já está aí, sabe, enganando muita gente. É mais um sistema político do que uma pessoa em si, né? É mais um sistema que pode ser político e religioso. Ele pode ser religioso porque ele nega a divindade de Cristo. Opa, vamos olhar para
para as matrizes religiosas à nossa volta que parecem com a nossa fé, né? E aí a gente está falando de confessionalidade e não de rechaçar essas religiões, mas eu sou confessional, então eu preciso reafirmar o que eu creio. Então vamos olhar para as teologias de religiões que parecem um pouco com o que a gente prega, mas que nega a divindade de Cristo. Jesus não é Deus, Jesus é só um profeta, eles dizem. Sim, sim. Então, peraí, anticristo, Cristo é o Messias, e a cristologia trabalha com a sua deidade, ele se afirma como Deus de diversas maneiras, cremos nisso. Então, peraí, alguma coisa está errada aqui. Então, quando eles dizem que Jesus não é Deus, não é uma coisinha simplesinho lá que eles discordam da gente, não. É algo totalmente central para a fé. Totalmente central para a fé. Porque se Cristo não é Deus, a gente desmonta a natureza caída do homem, a gente desmonta um monte de teologia. Porque só um cordeiro perfeito podia morrer no lugar de homens pecadores para que o preço que a gente deveria pagar fosse pago. Então não é uma coisinha simples a se negar, não. Essa questão de Jesus é até uma pergunta que o Erle mandou. Tem que fazer, que eu acho bacana. Mas só pedir, antes de você fazer. Faz aí. Mas isso aí também não dispensa um anticristo específico? Não dispensa. Não dispensa. Eu não chego a esse ponto. Eu sei que existem amigos e teólogos muito competentes, muito mais do que eu, que dispensam a ideia de um anticristo pessoa, né? E eu não dispenso porque a figura do anticristo aparece de forma figurada no Apocalipse, mas ela não é relatada só no Apocalipse. Sim. Entendeu? E esse anticristo específico, assim, ele seria um líder mundial? É o que é mais convincente, Seria um né? cara bem na mídia e Seria tal? uma pessoa, sendo ele uma pessoa, né? Ele sim será uma pessoa com uma proposta de ser igual a Cristo, no sentido de que ele está no lugar de Cristo, querendo exercer as funções que o Cristo teria. E uma das principais é que aceitaria a adoração. Interessante. Ele A parte aceita. que fala sobre ele ter aversão à mulher, isso é verdade? Eu acredito que não. Porque, cara, tem cada comentário que entra lá, né? A aversão à mulher, ele é Aver- um híbrido, sei lá, ou ele é como é que se diz? Um assexuado. É, algo assim, não O tem que- nada que fala nada sobre disso. isso. Isso aí já é invenção o que demais. muito tempo falavam, né? E agora tá desmistificando é a questão do Papa, né? É, A questão do Por Papa. conta da adoração, por conta também de não ter mulher. sim. Exatamente. Então, por exemplo, pensou-se ser o Papa, nós presbiterianos somos adeptos à confissão de Westminster. A confissão de Westminster é um arranjado de doutrinas bíblicas, né, que configuram a nossa fé, e os escritores de Westminster, na época em que a confissão foi escrita, colocavam o Papa como o anticristo. Então era uma ideia que eles tinham naquele exato momento e que, obviamente, hoje a gente consegue compreender o porquê dessa afirmação, como somos signatários da confissão de Westminster, e a gente consegue fazer uma leitura diferenciada, né, a respeito disso. Mas sim, teve muita gente, e até hoje tem muita gente que diz que o anticristo é o Papa porque aceita a adoração. Eu E acho até dentro da teologia, preciso ser honesto, Não tem por teologia católica, o Papa não aceita adoração, não. Sim, porque eu acho que até tá saindo um pouco, essa ideia até tá saindo um pouco do... Graças a Deus, né? Mas eu acho que também porque o Papa hoje, pelo menos aparentemente pra mim, está um pouco de ênfase, né? Antigamente você via muito Era na muito TV. na figura dele. Existia muito mais Hoje respeito, com a né? internet você tem muita... Sei lá, não se fala tanto do Papa igual falava antigamente. Sim. Pode fazer a pergunta do... Foi a pergunta do F foi o seguinte: se Jesus é a chave hermenêutica. Sim, hermenêutica. A hermenêutica quer dizer, está falando da interpretação da Bíblia, né? É isso que eu perguntei já. Começa já, o que é hermenêutica? Exatamente. Então, vem de Hermes, né? Hermenêutica vem de Hermes, que era um deus grego que era responsável, vamos dizer assim, basicamente pela literatura. E aí construiu-se a ideia de hermenêutica bíblica, hermenêutica jurídica. Existem várias hermenêuticas que basicamente a interpretação da Bíblia, né?
Então, quando ele diz assim, o que é a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia, ele está dizendo que a Bíblia é interpretada a partir de Jesus. Jesus é a chave para a interpretação de toda a Escritura. E assim, eu preciso ser honesto que existem hoje pessoas que usam essa descrição de Jesus ser a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia de forma um pouco equivocada, como se para invalidar ou pôr de lado ou mostrar a desnecessidade, né? Se existe essa palavra, a não necessidade de toda a Escritura, de que apenas ficar ali com os textos que falam de Jesus é suficiente. Isso é um equívoco. E eu conheci né? pastor assim. Oi? Conheci pastor assim. Então, só Jesus, e é assim, só Jesus não importa a Bíblia. Né? Aí eu pergunto para esses, como que você conheceu Jesus? A Bíblia revela Jesus. Então, a Bíblia, ela não é uma divindade. Ela carrega consigo a inerrância e a infalibilidade bíblica, que é algo basicamente consensual por parte da teologia cristã, porque protestante, né? Porque a gente entende que a revelação dela é perfeita. Então, o que a Bíblia pretende revelar? Jesus, o Messias, o Cristo. Mas a gente não saberia a proposta de Cristo se a gente não tivesse acesso à Bíblia. Então eu afirmo, claro, que Jesus é a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia, mas isso não faz da minha afirmativa uma negação de toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Então, Bruno, porque de repente não para vocês, mas dentro da teologia existe uns debatezinhos que eu acho assim, já bem ultrapassados. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Né? Quando os que afirmam que a Bíblia contém, diz que ela contém porque a palavra de Deus é Cristo. Né? E quem diz que é a palavra de Deus está dizendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, como se dizer que toda a Bíblia é a palavra de Deus estivesse dizendo que a Bíblia é um objeto de ser adorado ou reverenciado. Ela deve ser reverenciada, mas a adoração é para quem ela revela, que é Cristo. Então, a Bíblia contém e se torna a palavra de Deus. É basicamente isso. Ela contém e se torna a palavra de Deus. E Jesus, sim, é o manual que a gente encontra para interpretar. É como se fosse um quebra-cabeça, que ele só se monta para revelar Cristo. Esse é o papel da Bíblia. A Bíblia não tem uma pretensão de ser um livro histórico, eu costumo dizer isso, mas ela tem história. A Bíblia não pretende ser um livro de receita, de receitas, né? Na culinária, mas ela tem receita. A Bíblia não pretende ser um livro geográfico, mas ela tem geografia. A Bíblia pretende ser um livro que revela Cristo, mas ela contém todas essas outras informações que estão ali justamente para apontar para esse Jesus que nós servimos. E Deus também não se prende só a Bíblia para sua palavra, para falar, né? A gente entende que a revelação final de Deus é a palavra dele, que não existe revelação fora das Escrituras, e essa Escritura diz que Deus manifesta a sua glória e a sua grandeza através da sua criação. Então, quando a gente vê a criação, quando a gente vê as coisas que Deus criou, a gente consegue se reportar para um Criador sobre todas as coisas. Mas a maneira que Deus se revela é através das Escrituras, é a forma ordinária que Deus usa para poder se comunicar com a sociedade. Fazer uma pergunta. Eu queria fazer também. Como é que é? Acho que eu vi você falando aqui, que eu ainda não tinha escutado ainda, que é a questão do pecado original. Isso. Então ele falando aqui, pecado original. Foi O que seria o pecado original? O pecado original é o pecado de Adão, né? Nós somos fruto desse pecado. Nós nascemos a partir dele. A sociedade começa a ser construída a partir da queda, a partir do pecado de Adão, que é o pecado original, no sentido de originário, que originou. Original não quer dizer que pecado original... vamos lá. Pecado original não quer dizer que exista pecado falso, né? Original e falso, não é isso. Original é de que teve a sua origem em Adão. É isso. Eu pensava que a origem tinha sido com Satanás. Então, vamos lá. O pecado, claro que Satanás se rebelou, ok. Mas o pecado que condiciona o ser humano à vida caída, né, a sua natureza caída, é o pecado de Adão. Entendeu? Entendi. Então, assim, Satanás se rebelou
e o pecado não tinha ainda entrado nessa realidade da criação. Ele era uma realidade do espiritual, mas ela ainda não era uma verdade na criação, ainda não tinha entrado o pecado no mundo. Entendi. Entendeu? Ô, pastor, outra pergunta que o Arlen também fez aqui, bacana. Bacana não, né? Pra mim é totalmente diferente. Falou sobre puritanos. Qual a sua visão sobre puritanos? O que seria puritanos e qual a sua visão? O puritanismo, vamos lá, é uma corrente teológica histórica que existiu dentro da igreja reformada. Quando houve a reforma protestante lá no século XVI, né, a partir de Calvino, nasceu uma corrente dentro do calvinismo que são os puritanos. E esses puritanos se difundiram com muita propriedade, grandeza na América, nos Estados Unidos, que é onde a gente bebeu muito também. Então, basicamente, os puritanos é uma corrente dentro do calvinismo que, numa linguagem que o pessoal possa entender, que se desligou literalmente de qualquer possibilidade católica dentro do seio da igreja. Então, vou usar um exemplo do puritanismo. A gente sabe que os católicos são iconistas, né? O que seria isso? Eles têm imagens onde eles veneram essa imagem, né? Eles dizem venerá-las, porque entendem, a partir de um texto do Apocalipse, que os santos estão também diante de Deus intercedendo, de alguma maneira, pelos que estão aqui vivos. É um versículo bem isolado e, com todo respeito a eles, a gente tem um pensamento totalmente diferente quanto a isso, né? E a veneração dos santos, ela tem um ponto na história da igreja, um marco. Apesar de muitos deles acreditarem que era visto nos pais, já orações reportadas a esses santos, os pais da igreja lá no 2º século, 3º século, eles dizem que é do 3º século, não vou lembrar agora exatamente qual o pai da igreja, mas é remoto, né? Então tudo que é remoto e isolado a gente não aceita como tradição. E aí o puritanismo, isso é só um dos exemplos, promove uma iconoclastia. O que seria isso? O rechaçamento total dos ícones. Então, se os católicos são iconistas, a gente está do lado oposto. Contrário a qualquer espécie de simbolismo, qualquer ícone que remonte à imagem de algo que possa se tornar uma possível adoração. E de forma muito ferrenha quanto a isso. Então, os puritanos chegam ao ponto, até mesmo, claro, quando eles nascem com o movimento, não existia isso, mas hoje, os que são puritanos, né, ao pé da letra, dentro da teologia reformada, eles chegam até o ponto de revestinha com a imagem de Jesus, não pode, porque fere o 2º mandamento, segundo eles, de que é fazer imagem de escultura para adoração. Então, como eles têm medo da possibilidade daquela imagem, se de alguma forma se reportar para o Cristo e aquilo gerar uma possível idolatria no coração da criança que está se desenvolvendo, então é melhor que a gente não tenha nem esse tipo de imagem do Jesus lá, nem para desenhar na escolinha bíblica dominical ou para informá-los de que Jesus é o nosso Senhor. Então, os puritanos, eles carregam essa separação literal de qualquer coisa que o catolicismo tenha proposto na sua história. Então, basicamente, os puritanos, eles rechaçam qualquer ideia que remonte à possibilidade de algo próximo ao catolicismo. Só que também é uma corrente que tem também seus perigos. Eu bebo da fonte de alguns puritanos, principalmente quando eles falam sobre graça, mas sobre juízo de Deus, sobre doutrina do pecado, eles são muito bons, mas eu tenho as minhas ressalvas quanto ao movimento puritano. Eu não sou um puritano, né? E assim, gente, puritano ali não tem a ver com gente que é pura, não, né? Puritano tem a ver com pureza teológica e eclesiológica, com diferença com relação ao cristianismo católico.
Show. Pastor, tem uma pergunta também. Voltando lá no assunto de Apocalipse. Sim. E a tribulação? Nós estamos vivendo. Vai ter um arrebatamento mesmo. Aquele bluff, que a igreja vai ser retirada. Eu, como sou pós-tribulacionista milenista, não acredito assim. Eu não vejo base bíblica para afirmar que a igreja vai ser arrebatada secretamente, O cara chegou só ser retirada antes da tribulação, né? Como amilenista, né, e pós-tribulacionista, eu creio que a igreja já vive a tribulação. E essa tribulação não é algo futuro. Essa tribulação, ela é algo que a igreja passa por ela desde quando ela nasce, sabe? Então, eu acredito que Cristo voltará e julgará vivos e mortos, e todo olho verá. É como está escrito. O juízo final. Juízo final acontecerá quando Cristo vier para julgar vivos e mortos e tornar aquilo que é hoje como a milenista, né, para o pessoal entender, depois o pessoal pesquisa e vai ter um entendimento um pouco maior como é a corrente que nós cremos. Esse reino de Cristo já foi instaurado quando ele volta assunto aos céus e está lá à destra de Deus, governando, exercendo o seu governo a partir da sua soberania. Os que nos questionam, né, como assim? A gente questiona eles também, como eu disse, não é um dogma, não posso fazer da escatologia algo dogmático. Eles vão dizer, então, quer dizer que Satanás, porque o texto bíblico diz que Satanás seria preso justamente no período do governo de Cristo, né, que eles reportam-se para 1000 anos, e nós já cremos que foi inaugurado. Só que ele foi inaugurado espiritualmente, é a maneira que nós cremos, e que Satanás, sim, o ser preso ali é uma linguagem de que ele não teria poder de exercer influência total. Ele tem uma domesticação, porque quem governa sobre todas as coisas é o Senhor. Então, a gente não crê na literalidade daquela forma ali. Ele vai ficar preso e aí vamos viver o tempo tudo bonitinho, tudo de paz. Aí quando Cristo vier, que é para julgar vivos e mortos, que fazer ali a distinção de joio e de trigo, todo aquele cenário que a gente já conhece, que a Escritura nos aponta, aí sim a gente vai viver o novo céu e a nova terra. Então, isso acontece de forma única, não acontece por etapas, como a maioria daqueles, provavelmente, que nos assistem acreditam, por conta dessa teologia que eu disse, dispensacionalista pré-tribulacionista. Porque quando a gente pensa em grande tribulação, ou uma tribulação que foi criada na igreja ouviu, você imagina um caos na Terra, né? Onde cristãos não possam se relacionar, falar de Jesus, não pode ler a Bíblia. Uhum. Foi essa a imagem que a igreja passou pra gente. E assim, hoje a gente não vê isso, entendeu? Tipo assim, igual... Aqui, né? Aqui no Brasil. Isso que eu ia perguntar. Então, o que eles já argumentam é que isso vai ser de forma geral. Ok. Quando a igreja nasceu, nos primeiros séculos, perseguidas pelos imperadores, o cristianismo existia dentro daquele contexto geográfico, havia se expandido para a África. O cristianismo nasce como organização, não é com a igreja de Roma, não. É primeiramente na África, na Etiópia, né? Então, o que acontecia, por exemplo, com eles? Eram perseguidos de forma geral. Porque geral, naquele contexto, não havia uma difusão, como é que eu posso dizer, mundial. E eles não tinham nem ideia continental. Era aquela porção. Era aquela porção. Então, eles estavam sendo perseguidos de forma generalizada. Então, vamos pensar assim, o que eles estavam vivendo? E o que o Apocalipse estava apontando ali? Que tribulação é essa? A tribulação de uma igreja que sim passa pelos mesmos eventos. Aí vamos a Cristo. Quais foram os eventos que Jesus falou que aconteceria? Guerra, fome. Guerra, fome. A gente teve pelo menos 2 mundiais. Sim. Tem uma guerra que nunca acaba na Ucrânia. Agora está acontecendo uma guerra na Palestina. E em todo lugar do mundo, a Venezuela agora está querendo ir lá para a Guiana, né, francesa, se eu não me engano, por causa da descoberta de petróleo, não é isso? Isso. Aí já está uma possibilidade de uma outra guerra. Aí o Brasil está tentando mediar para poder não acontecer essa guerra.
Os Estados Unidos o tempo inteiro esteve envolvido com guerra, com as suas dominações a partir das suas tropas, dizendo que estava protegendo o território, mas de certa forma também estava se apropriando e se alimentando daquele território, porque é um território importante para a sua economia. Então o mundo vive em guerras generalizadas, tiveram duas que a gente conhece, mas o mundo vive em guerra e esses cristãos são perseguidos a partir dessas guerras que vivem. Então, se a gente for domesticar a teologia a partir da nossa dificuldade vivida no Brasil, a gente simplesmente vai estar sentenciando uma escatologia para o nosso povo. Porque o nosso povo tem uma liberdade, mas nem sempre teve. Nós já fomos perseguidos aqui também, como protestantes. Se a gente for lembrar da história do protestantismo no Brasil, por exemplo, nós éramos perseguidos. E até hoje, em alguns lugares do Nordeste e outros lugares do país, onde há uma cultura da religião católica, entre outras, há um rechaçamento ao crente. Né? Crente era tido. Eu era criança, olha só, eu era criança em Queimados, e a gente fazia um culto ao ar livre na Praça de Queimados. Aí tinha um senhor, né, que era da igreja ali da Praça de Queimados, Nossa Senhora, e quando via a gente fazer culto, vinha gritar, bruxos, chamava a gente de bruxo, bruxos, e às vezes de forma até mais áspera, agredia a gente, queria nos tirar ali daquele momento. Por quê? Porque eles acham que, né, nós somos hereges, e isso se remonta ao século XVI, que os hereges eram punidos com o quê? Com a morte. Então a própria igreja, que tinha o status de perseguida, na história se tornou perseguidor. Isso não se aplica exclusivamente aos católicos, que seria desonesto da minha parte. O protestante foi perseguido no período da reforma ali por eles e tudo mais, quem discordava foi, mas também existiram as cruzadas. Então, movimentos protestantes também que não olharam para a sua história de perseguição e também perseguiram. Então, a ideia de perseguição, se ela for domesticada à realidade brasileira, a gente pode dizer que estamos distante, porque a gente aqui é um país laico. Laico não é laicista, diferente de outros países laicistas, é laico. Laico dá liberdade religiosa, liberdade de expressão. Você tem aí a liberdade, que inclusive nasce com o protestantismo, porque o protestantismo pregou a liberdade de expressão, com outras palavras, a partir de Lutero, quando questionou o poder papal. Que naquela época ela estava concomitante com o Estado. A igreja dominava o Estado. Então o Estado era submisso à igreja. Enfim, então a grande tribulação, ela existe a partir de uma leitura desde sempre. E a igreja passa, e haverá, eu não estou descartando que não haverá crescentes. Eu acredito sim que há crescentes e que essas crescentes são naturais e que vai também nos atingir aqui, mas já atingiu há tanto tempo. O cristão lá na Palestina já era perseguido. Nos países árabes já é perseguido desde sempre. Lá na China tem a sua perseguição, né? Em outros países, né, países comunistas que proíbem qualquer outra espécie de religião, justamente com essa ideia muito parecida com dos imperadores que perseguiram o cristianismo, né? Com medo de que não haja submissão ao Estado, o cristão já é perseguido. Então eu aqui até fico confortável dizer, a grande tribulação não aconteceu porque ninguém está com a pedra em mim. Né? Então eu penso que desde sempre há essa perseguição de forma geral, quando aconteceu nos primeiros séculos, porque não tinha se difundido ainda por o mundo inteiro, mas a grande tribulação nós já passamos, estamos passando e vamos passar até o dia que Jesus vier para reinar com a sua igreja, de forma definitiva, onde haverão novos céus e nova terra. É assim que nós que somos amilenistas cremos. Põe a sua dúvida também, vai lá pesquisar, procure os textos bíblicos que estejam apontados para isso, que popularmente, eu sempre gosto de dar um passo atrás. Isso, tem gente que vai falar, arrogância, então vou dar outro passo atrás. Isso não. Eu faço essa reparação porque sempre tem gente que pega só um recorte ali, que às vezes o recorte até é bom, mas tem uma expressão, né, que compromete todo o enredo. A gente vê isso acontecendo o dia todo, né, nas mídias. Beberam dessa fonte dispensacionalista pré-tribulacionista, repito que eu tenho respeito por meus pares que pensam assim, e põe a dúvida. Procure os textos bíblicos. Onde está o texto bíblico que diz desse jeito? Vamos como um amilenista diz quando questiona a outra corrente, quanto contorcionismo
né, bíblico precisa ser feito para poder fazer essas afirmações? Aí você põe ali onde você acredita, não é dogmático, repito, eu estou passando a minha visão diante das outras visões, onde eu respeito quem concorde com as outras e entendo que não há nada que nos separe, porque não é uma questão de dogma, é uma questão de interpretação que o Apocalipse abre, deixando isso bem claro. Porra, fera. Mais uma pergunta, Luiz? Só pra falar mais uma coisa pra gente finalizar. Os podcasts da vida que a gente assiste, tem muitos esses caras, esses gurus aí, né? É. Eu tava vendo um desses dias sobre o Daniel Mastral, já ouviu falar dele? Já. Ele falou sobre o calendário Maia, né? Tu ouviu isso? Vai, fala Ele aí. falando que o calendário Maia meio que dá uma... Não vou saber falar da forma que ele Eu falou, sei mas onde dá ele meio que pisa. um norte para o fim dos tempos, uma data específica, porque já cumpriu certa coisa lá, enfim. Pelo que eu entendi aqui, a gente já tá vivendo aí esse tribulação. fim dos tempos, a gente tá vivendo desde que... De quando Jesus voltou. Mas ao você céu. sente que a gente tá mais perto agora? E esses sinais aí sobre calendário Maia, sobre outras coisas assim, tão relacionados? Não. Eu sei bem a fonte que alguns desses cristãos, né, bebem. Eles são adeptos dessa teologia que eu acabei de dizer, dispensacionalista, pré-tribulacionista, boa parte deles. E essas brechas, essa é a minha preocupação, gente. Essas brechas que precisam desses contorcionismos para fazerem sentido, abre-se para o imaginário muitas possibilidades que parece ter algum tipo de coesão. Bate, né? Bate, mas preocupantes. Porque foi com isso que muitos homens que influenciaram certas tradições cristãs adentraram e começaram a sacramentar a data. Quantos apareceram na história da igreja? Vai ser no ano tal, vai ser no dia tal, vai ser não sei quando. Quando eu faço isso, eu me esqueço do que o próprio Jesus disse. Que ninguém sabe o tempo, Nem os anjos. a hora, nem os anjos. Ele disse que quando houvesse essas guerras, esses rumores, é só o início, né? Que quando alguém dissesse Jesus tá ali, que não fosse para ir atrás, que é mentira. Então, todas as vezes que isso surge, eu já ponho os meus pés, né? Já dou passos para trás e já começo a alertar pelo menos o meu povo, olha, cuidado. Porque parece bonitinho o calendário Maia. Essa ideia do calendário Maia já não é de hoje, não. E o Daniel Mastral não é o único que se baseia nisso, não. Tem outros nomes. Inclusive, agora há pouco tempo, morreu uma senhora chamada Neuza Itioca, que tinha muita influência também. Ih, já falaram dela no comentário. Então, muita influência nessa questão espiritual, e existem grupos aqui no Brasil de teólogos ou pseudo-teólogos que ficam tentando datar a volta de Cristo a partir dos acontecimentos em Israel, acreditando que o Israel, o Estado de hoje, é o mesmo Israel bíblico, como se Israel, o Estado hoje, fosse uma geografia preponderante dentro da história do cristianismo para poder fazer qualquer tipo de ponderação escatológica, predileção, aquilo que já falamos, como se lá estivesse, penso, o evento que Jesus... Enfim, não é teologia nossa, não faz parte de nenhum reformador, nenhum pai da igreja, dos pais da igreja que existiram, ninguém creu assim, ninguém pensou assim. E todos aqueles que tiveram um evento hipotético de criar qualquer loucura, sempre foram combatidos pelos sínodos, combatidos pelos concílios que houveram na igreja e desconstruído a ideia. Não há nada que possa trazer qualquer afirmação. Bruno, então você está dizendo que você perguntou para mim. Se eu não acredito que isso está mais próximo, olha, o evento histórico da volta de Cristo é literal. Vai acontecer. E todos os relatos bíblicos que apontam para esse evento já é uma verdade. Bruno, mas e a palavra de Deus que vai ser pregada, tem que ser pregada a todas as nações e todos os tempos? Veja, a informação da necessidade da pregação se tornou uma literalidade que aponta o evento de Jesus. Quando todos tiverem acesso à informação
de que Jesus é o Senhor e Salvador, Jesus vai crer. Não existe nem... Jesus volta. Nem existe nenhuma afirmação literal a esse ponto. Então eu creio sim que Jesus pode voltar a qualquer momento. E a questão do terceiro templo também? O terceiro templo ser reconstruído? Sim. A Novilha. novilha, a questão do Que terceiro Então, templo. tudo isso são especulações de que haverá reconstrução do terceiro templo e que Jesus voltará. Olha só, existe uma corrente que diz que Jesus vai voltar quando o terceiro templo for reconstruído para ele poder vir e exercer o seu poder a partir do terceiro templo. Existe outra corrente que diz que Jesus volta e então ele participa dessa reconstrução do terceiro templo. Existe outra corrente que não haverá nada de terceiro templo, é uma linguagem figurada. Aí eu penso assim, qual coerência? Bruno, tá? Você pode discordar de mim. Qual coerência? Qual coerência existe entre a ideia de que haverá uma reconstrução do terceiro templo para Cristo pisar nesse terceiro templo e governar a partir dele com o que Jesus disse a respeito da sua morte e da sua ressurreição? O terceiro templo que foi inaugurado é a igreja. Ele falou isso. O que o apóstolo Paulo disse? Vós sois templo de Deus. O templo de Deus é a igreja do Senhor. Então, ao meu ver, não haveria nenhuma coesão e coerência com a ideia de que um terceiro templo precisa ser construído para a habitação do Messias, quando nós, como igreja, somos a congregação dos santos, dos que servem a Deus. Então, esse terceiro templo foi inaugurado, por isso que o amilenista crê que já foi inaugurado o milênio espiritualmente falando. Cremos que o terceiro templo somos nós. A gente é o terceiro templo. A igreja, não é a pessoa exclusiva, é a igreja. Que se existe esse negócio, a igreja sou eu, não é nada. Isso é balela que se propagou, não sei por quê. A igreja somos nós. Para ser igreja precisa ter um ajuntamento de pessoas. Então, nós somos a igreja de Cristo. Aqui, se há adoração ao Senhor, é uma igreja. Não precisa ser na denominação X, A ou B. Onde há ajuntamento, é claro que nós vamos ter ali uma tradição onde a gente vai se congregar, comungar com os outros. Mas no terceiro tempo somos nós. Então, assim, por isso que chamam a gente de simplista. O amilenista é muito simplista, tudo é muito simples. Não é que tudo é muito simples, é que a gente pega a palavra do que Jesus falou, pega o Apocalipse e a partir de o que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, a gente tenta desmistificar, né, no bom sentido, a linguagem figurada do Apocalipse, entendendo que o que precisa ser extraído de certo dessa linguagem é que Cristo volta, Satanás será derrotado, será lançado no lago de fogo e enxofre, que haverá um juízo final, que haverá separação de bodes e ovelhas, de salvos e não salvos. É isso que vai acontecer, de que receberemos um corpo glorificado, de que nós teremos esse corpo aqui, né? É outro corpo não, vai ser esse mesmo corpo aqui, que a gente vai receber o corpo que o Bruno tem, que você tem, vai ser esse. De que Jesus, o Jesus glorificado, o Jesus que vai voltar, não tem outro corpo, é o mesmo corpo. O mesmo corpo que fez ele atravessar a parede e comer pão e peixe quando ele ressuscitou dentre os mortos. E que lá tá a marquinha lá das mãos, não saiu. O João não falou isso? A marca tá lá, não saiu não. Tá lá nas mãos dele. Até hoje. E eu tô doido para tocar nessa marca. Muito tô bom, louco pastor. para ver essa marca e já me emociono hoje, no dia então, né? A gente imagino, mas Bruno não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, angústia, dor, mas Choro não tem como não a ter, né? emoção diante do Cristo, como não tem? Pô, é verdade. Pastor, quero agradecer maneiraço para o episódio Obrigado. aqui. Porra, Tá maneiro mesmo. convidado a retornar pra gente falar de outros temas aí. Fala sobre Davi, né? Pô, achei maneiro, gente, cara. Próximo aqui, a gente pode marcar É, programa mas que pra é pertinho, né? Queimado, né, A pastor? gente pode falar depois sobre os reis de Israel, os seus acertos e os seus erros. Davi é o principal rei de Israel. A gente pode, num outro momento, obviamente, conversar ali sobre o que Davi é um péssimo exemplo. Já posso até adiantar. Davi foi um péssimo pai e um péssimo chefe de família. Aí, tá Dos vendo? piores. Legal. Péssimo pai. Péssimo pai mesmo.
Então, vamos ver se a gente marca mesmo. Falando Vamos, sério, pastor. tamo junto. Não, pastor, Vamos marcar. Gostei Legal. demais, irmão. A ideia é muito Obrigado. maneira, falou muito bem. Quero só reforçar aqui, pra achar tua rede, como é que é? Então, o meu arroba lá no Instagram é Bruno Alves com S, Bruno Alves, P de pinho, né? Bruno Alves P mudo, underline, underline. São 2 underline. É underline que se fala, né? Isso. Underline, underline. São 2. Aí você acha lá o nosso Instagram, vê lá o nosso dia a dia. Quero mandar um abraço, inclusive, para minha esposa, pro meu filhão que tá lá estão em casa me aguardando. É isso. E você é da qual igreja, pastor? Vamos deixar na descrição o Instagram dele. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de São Bernardo, em Belfor Roxo. Belfor Roxo. Belfor Roxo. Tá. Então tá show. Galera, ó, segue o pastor. Ele vai voltar. Eu tô Vai cravando retornar, aqui. com Vai certeza. retornar, vai retornar. E vamos trazer esse tema que vocês pedem aí. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Sempre pede aqui temas diferentes sobre a Bíblia. Esse tema que a gente trouxe hoje tem sido discutido há um bom tempo, mas cada um com a visão diferente que vocês pedem pra gente. Então se inscreve aí no mais ou menos. E acessa o nosso WhatsApp, o link tá aí. Valeu, que você vai estar sempre recebendo um convidado aqui maneiro, trazendo uma visão bacana sobre a Bíblia. É isso, Lucão. É isso, galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Valeu.